Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É uma grande graça. Ontem na missa eu dizia que é um privilégio, é uma missão muito grande para vocês. Essa. Não dá nem para a gente imaginar, mas que é uma missão muito grande e que vocês não podem, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, desanimarem da missão de vocês. Eu vejo assim que todo intercessor, ele precisa ter objetivos e metas. Olhe bem, se você não tiver objetivos, se você não tiver meta, você vai acabar parando. Vocês viram que ontem à noite, na hora da missa, eu coloquei uma meta para os intercessores, quem participou da missa, que era de rezar pelo Santo Padre e rezar pela igreja, não foi? Eu sei que muitos de vocês se sentiram tocados para rezar pelo Papa e rezar pela igreja. Mas olha bem, vocês precisam ter modelos. Ontem eu dei um modelo que foi a Jacinta, e hoje eu quero continuar com a Jacinta novamente, porque eu sei que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, a igreja, o Papa João Paulo II, ele nos deu 2 modelos, que é o Francisco e a Jacinta, de verdadeiros intercessores, porque a vida deles foi interceder. Eu até recomendo vocês, procurem ler a vida dos pastorinhos, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, porque ali vocês vão encontrar muitas intenções para vocês rezarem. Porque olha só, o intercessor é aquele que reza pelas intenções do coração de Deus. Vocês sabem que Deus tem intenção, não tem? Deus tem propósitos para esse mundo. Vocês precisam ter um coração silencioso, diariamente, um coração silencioso, para vocês começarem a observar e ouvir Deus, que vai falar no coração de vocês sobre as intenções que Ele quer. Claro, tem as suas intenções? Tem. De repente vocês querem rezar pela sua família, vocês querem rezar pela sua paróquia, quer rezar por alguém, mas além das vossas intenções, existe a intenção do coração de Deus. Não se esqueçam disso. Eu preciso no meu dia a dia buscar qual é a intenção do coração de Deus para mim como intercessor, eu que sou intercessor, você que é também, qual a intenção? Então eu já queria começar abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 39. Bem, quem ouve as minhas pregações sabe muito mais, já sabe mais ou menos, né? As intenções. Mas eu quero que vocês coloquem isso, pelo amor de Deus, coloquem no coração essa intenção, que é a intenção do coração de Deus. Vocês como intercessores precisam rezar muito por essas intenções. Veja lá, João 6, versículo 39. Aqui Jesus vai falar sobre a Eucaristia. Ele está preparando tanto os discípulos como aquele povo que estava ali ao redor dele, para ele se declarar como o pão da vida. Tanto que muitos discípulos acabaram deixando. Mas aqui existe uma frase que é importante que Jesus fala, versículo 39. Esta é a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? O Pai. Qual é a vontade do Pai para Jesus? Que eu, Jesus, não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, a intenção do coração de Deus é esta: que nenhum se perca, nenhum filho de Deus, nenhum daqueles que nasceu, vou até dizer assim, aqueles que nasceram, aqueles que estão povoando a face da terra, Jesus não quer
E o Pai não quer, e o Espírito Santo não quer que nenhum deles se percam. Ninguém pode se perder. Na minha família ninguém pode se perder. Na tua família ninguém pode se perder. Lá na paróquia aonde você participa, ninguém pode se perder, porque essa é a vontade do Pai. Mas a pergunta é a seguinte: mas será que tem gente que se perde? Olha bem, a perdição que eu estou falando aqui não é simplesmente de entrar na droga, na prostituição, não. É a perda final. É aquela perda das pessoas que não vão entrar na eternidade, não vão entrar no céu. Até que na eternidade vão entrar, mas não irão para o céu. O intercessor precisa ter essa sensibilidade no coração, de tocar no coração de Deus e ver qual é a sensibilidade que está no coração de Deus. O que é que está no coração de Deus? Que nenhum dos filhos dele se perca, nenhum. Deus não quer que nenhum se perca. Ninguém pode se perder. Deus precisa que todos estejam com ele no céu. O lugar que Lúcifer e os seus sequazes ou os seus demônios perderam, precisam ser preenchidos por nós. Por isso que Deus quer povoar a terra de filhos, para que um dia todos esses filhos povoem o céu com ele. Vocês estão entendendo? Imagine que você tenha alguém na sua casa que está em perigo de morte. Você quer que essa pessoa morra? Você faz de tudo por ela, não faz? Se for preciso ir na China buscar o médico, você vai. Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai até arcar com dívidas, mas você tem, porque o único médico que pode receitar bem, medicar bem aquela pessoa que está ali em perigo de morte é aquele que está lá na China. Então você vai fazer de tudo porque você não quer perder, porque se aquela pessoa morrer, você não vai tê-la mais perto de você, não é assim? É ou não é? Aqueles que já tiveram um pai, um parente, um amigo que já morreu, você não sente saudades? Você fica ali se perguntando, cadê aquela pessoa? Às vezes se é alguém da sua própria casa, você chega lá no quarto e fica relembrando o tempo que ele ficava ali. Você lembra os lugares aonde aquela pessoa mais ficava, ali onde ele sentava para assistir televisão, porque aquela pessoa não está mais ali, já morreu. E nisso nós sentimos o que falta. Agora imagine Deus diante de filhos que ele foi criando, e chega lá no céu, depois que tudo isso se acabar, depois que tudo isso aqui mudar, for renovado, depois que Jesus vier e reinar aqui durante anos, e depois ele levar todos, o pai olha ali e encontra filhos dele que não estão lá, e que deveriam estar, mas que não estão, que se perderam, que estão no inferno, porque não fizeram a vontade de Deus, foram desobedientes. Se o intercessor ele tem essa capacidade, essa sensibilidade de entender que Deus não quer que nenhum dos seus se percam, você vai pedir a Deus que ninguém se perca. Olha a intenção do coração de Deus, minha Nossa Senhora, a intenção de Deus é essa. Eu já perdi tanto tempo rezando por pouca coisa, mas eu não tenho rezado para que nenhum dos filhos de Deus se percam, porque a vontade do Pai é que todos estejam no céu junto com Ele. Mas vocês viram que eu fiz uma pergunta, mas será que todos vão? Porque
Às vezes a gente fica assim dizendo assim: não, padre, mas todo mundo vai, porque Jesus já morreu na cruz, já nos salvou, todo mundo vai. Aí a gente nem tem essa sensibilidade de rezar para que os outros se salvem, porque na nossa cachola está que todo mundo se salva. Por isso eu quero que vocês peguem a Bíblia, agora no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13. Bem, Jesus disse que a vontade do Pai é que nenhum se perca, nenhum, todos precisam de salvação. Mas por que Jesus se preocupou tanto com isso, se ele ia morrer na cruz e ia salvar todo mundo? Por que existia tanta preocupação dele em relação a isso? Então teve uma pessoa muito preocupada com isso, se dirigiu para Jesus e perguntou o seguinte, Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 23. Alguém lhe perguntou, mais uma vez eu digo, você que é intercessor, comece nesse momento a ter um coração de compaixão, de muita compaixão, por aqueles que ainda não conheceram a Deus, ou até mesmo por aqueles que estão na igreja e que não querem saber de Deus, que não querem fazer a vontade de Deus. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Olha, a pergunta dele não foi assim, Senhor, é verdade que todos se salvam? Ele foi até pelo negativo, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar. Olha, muitos tentarão entrar pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta da conversão, é a porta da mudança de vida. Por isso que se chama porta estreita, porque não é fácil entrar, porque quem quer mudar de vida? Muitos não querem, muitos querem permanecer na vida que estão. Então aqui ele diz assim, esforçai-vos, você que é intercessor também, se esforce, não é somente para você rezar pelos outros, mas você também precisa rezar por você, para você se esforçar, se esforce por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Vocês entenderam? Se o Senhor está dizendo que muitos tentarão e não conseguirão, gente, nós como intercessores, nós não podemos permitir que isso aconteça. Está aí uma grande oração de intercessão que nós precisamos fazer constantemente, pedir constantemente, dizendo, Senhor, então, se muitos tentarão e não conseguirão, então, Senhor, nós vamos nos esforçar ao máximo para que o máximo possa entrar. Aí eu digo, né, talvez na sua casa esteja, não que você esteja julgando, não é questão de julgar, é uma realidade. Nós precisamos entrar nesta realidade. Se a resposta de Jesus é essa, eu faço questão de repetir, para que ela fique na sua mente e no seu coração. Eu te digo, Jesus disse, que muitos vão se esforçar por entrar por esta porta, mas muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esta é a intenção do coração de Deus. Deus agora suscita, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, pessoas que amem a Deus, que amam a Deus e que amam os filhos de Deus, para rezar, para pedir, Senhor, salva o teu povo, Senhor. Senhor, que ninguém se perca, já que o Senhor morreu na cruz, mas nem todos acabam entrando. Então, Senhor, eu preciso me oferecer todos os dias para que o máximo de gente possa entrar. É por isso que eu quero me voltar para Fátima. O que foi que aconteceu em Fátima? Ontem eu soube que eu estava lendo o livro e eu vi que a Jacinta, ela tinha 6 anos de idade. Olha, uma intercessora com 6 anos de idade,
Quantos anos você tem? Olha, eu estou admirado por ver jovens aqui, viu? Porque a conversa que estava por aí é que os intercessores só são os idosos. Não, mas tem jovens intercessores, graças a Deus aí, ó. Não que estejamos menosprezando os idosos, né? É que fica aquela coisa, né? Parece que a igreja é só para os idosos, não é para os jovens. Então, quantos anos você tem? Quantos anos você foi chamado por Deus para interceder pela salvação da humanidade, pela salvação dos seus? A Jacinta foi chamada com 6 anos de idade. Mas veja, por que aquela criança, eu quero frisar a Jacinta, mas tem o Francisco e a Lúcia, mas eu quero frisar a Jacinta de novo. Mas o que foi que levou aquela menina de 6 anos, que deveria estar brincando de boneca? Ela deveria estar brincando era com boneca, brincando de casinha, de mamãe, de querer ser mãe um dia, brincando de varrer a casa, brincando de lavar roupa. O que levou aquela menina a deixar de brincar com as bonecas para rezar pelos pecadores? Foi justamente isso. Nesse livro Memórias de Lúcia, que é um livro que eu gosto muito de ler, aqui tem uma página que diz assim: Nossa Senhora, quando apareceu para os 3, Nossa Senhora mostrou algo para eles que humanamente a gente até diz assim, não, para uma criança, Nossa Senhora não deveria mostrar isso. Para 3 crianças, o que foi que ela mostrou? Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, prestem atenção, que parecia estar debaixo da terra, um mar de fogo. Mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas. Vejam só, não eram só os demônios que estavam no mar de fogo, eram também as almas. Volto para vocês não se perderem naquilo que eu estou falando. Eu volto para o versículo que eu disse. Jesus disse que a vontade do Pai é que nenhum se perca. Fizeram uma pergunta: Senhor, todos se salvam? Jesus disse: esforçai, porque nem todos entrarão. E agora eu fui para Jacinta para saber por que os 3 pastorinhos faziam tanta intercessão, por que eles não se perdiam na intercessão dele. Nossa Senhora mostrou um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhado em esse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Olha, diante daquele espetáculo tão feio e horroroso, o que consolou o coração dos 3 meninos foi o quê? Nossa Senhora disse que os 3 iriam para o céu. Se Nossa Senhora não tivesse dito que eles iriam para o céu, eles disseram o quê? Que eles iriam cair mortos de pavor. Senhor, todos irão? Nossa Senhora vem e mostra: olha, meus filhos, quantas almas estão caindo lá.
Em seguida, levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora colocou essa condição para salvar as almas, impor no mundo a devoção ao imaculado coração de Maria. Mas depois que eles viram, é isso que eu quero frisar agora, como ficou a Jacinta, a intercessora dos tempos atuais? Como ficou ela? Veja só como é que ela ficava. Com frequência, ela se sentava no chão ou em alguma pedra e pensativa começava a dizer: olha o coração do intercessor, que está sempre pensando, que não está pensando em outras coisas somente, mas está sempre pensando naquilo que Deus está colocando. Ela começava a dizer assim: o inferno, que pena eu tenho das almas que vão para o inferno, e as pessoas lá vivas a arder como a lenha do fogo. Eu sei que existem muitas interpretações em relação ao inferno, ao que é o inferno. Aqui não tem, eu não estou entrando no mérito de como é ou como não é. A questão é que nós não podemos ir para lá. Vocês estão entendendo? Nem eu e nem você. Se é fogo, se é mar de fogo, não, isso não é o mérito, porque isso não pode nem ser o nosso conforto. Porque se a gente diz assim: ah, não é fogo e não é mar de fogo, então olha, então tá bom. Mas só que Nossa Senhora apresenta para eles como um mar de fogo. E veja só, gente, e meio trêmula, ajoelhava, de mãos postas, a rezar as orações que Nossa Senhora nos tinha ensinado. Ó meu Jesus, ela dizia: perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas, as alminhas, ela ainda usa até essa expressão, levai as alminhas, porque ela viu as alminhas caindo lá. Levai as alminhas todas para o céu, todas. A Jacinta já rezou por mim. No ano de 1917 ela rezava por mim, ela rezava por você, você está entendendo? Ela dizia: não, Senhor, que o padre José Augusto não vá para o inferno, a alminha dele não pode ir, como a alminha sua também. Olha o intercessor que se sensibiliza: não, Senhor, que meu pai não se perca, que minha mãe não se perca, Senhor, que ninguém da minha família se perca, todos, Senhor, precisam entrar lá. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, todas, nenhuma para o inferno, todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quem será que mais precisa hoje? Por isso que eu vivo dizendo para as pessoas: rezem pela minha conversão. Rezem, principalmente por aquelas que mais precisarem. Vocês estão tendo sensibilidade nesse momento? Eu peço a Deus que Deus coloque muita sensibilidade para você começar a rezar pelos seus e por você. É a alma do intercessor. Eles viram, nós não vimos. Ela continua: e permanecia por grandes espaços de tempo de joelhos. Imagine, ela levava horas e mais horas ali de joelhos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Horas, olha o intercessor que se põe de joelhos. Ah, eu preciso me pôr mais de joelhos. Eu levo mais tempo sentado do que de joelhos. Levavam tempos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo. Provavelmente na mente dela vinha aquelas almas lá gritando, naquele pavor, e ela rezando:
de joelhos repetindo a mesma oração. De vez em quando ela chamava por mim ou pelo meu irmão, ou seja, de vez em quando ela chamava a Lúcia e chamava o Francisco. E o que é que ela dizia? Dizia assim: Francisco, ô Francisco, vocês estão a rezar comigo? Porque esse livro é português, né? Por isso que fala rezar comigo. Vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tanta gente, tantas pessoas estão indo para lá. Vamos rezar. Outras vezes ela perguntava: por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não pecavam para não irem para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostra o inferno a toda aquela gente. Ela estava se referindo àquelas pessoas que iam lá quando Nossa Senhora aparecia, né? Verás como se convertem. Olha só o que ela diz: se as pessoas vissem o que é o inferno, as pessoas iriam se converter, porque eles viram. Eu sei, gente, que o nosso desejo é aspirar pelo céu, que nós queremos o céu, mas nós precisamos entender que existe o céu e existe o inferno. Eu sei também que tem muita gente da ala da igreja que vive dizendo que o diabo não existe, que vive dizendo que o inferno não existe. É por isso que a igreja está nessa bagunça, por isso que ninguém quer mudar de vida, por isso que é difícil trazer alguém para a igreja, porque tem gente que duvida até se o céu existe, tem gente que duvida se anjos existem, estão colocando em dúvida a existência dos anjos, a existência do céu, a existência do inferno. Com pouco dia vão colocar até em dúvida a existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é que a coisa vai ficar, viu? Quando começarem a colocar em dúvida a existência de Jesus, se já estão colocando em dúvida a presença de Jesus na Eucaristia, imagine se não vão colocar em dúvida se Jesus existe ou não. E vai ter muita gente que vai acreditar que ele não existe. Continuando ela, depois, meio descontente, perguntava-me: por que não dissestes a Nossa Senhora que mostrasse o inferno para aquela gente? Esqueci-me, respondia a Lúcia, porque era assim os três pastorinhos. O Francisco, ele só via Nossa Senhora, mas ele não ouvia. A Jacinta, ela ouvia e via. E a Lúcia, ela via, ouvia e falava. Por quê? Eu não sei. Por isso que é sempre Lúcia que dirige, que fala. Quando ela pergunta: mas por que você não falou? Não é que ela não queria falar, é que Nossa Senhora não falava com ela, só falava com a Lúcia. Os três ficavam vendo. Ela dizia: também não me lembrei, a Lúcia dizia com ar triste. Às vezes ela perguntava ainda: que pecados são os que essa gente faz para ir ao inferno? Não sei, respondia a Lúcia. Talvez o pecado de não ir à missa ao domingo, de roubar, de dizer palavras feias, rogar pragas, de jurar. Hoje parece que isso é normal, né, na boca do povo, né? Xingar, amaldiçoar, jurar falso, falar palavras feias. E só assim, por uma palavra, vão para o inferno? A Jacinta pergunta: pois é. Aí a Lúcia fala: pois é pecado. Pois é pecado. Ela diz: mas será que só por causa disso? Ela: pois é pecado. Quanta gente que não quer se confessar, né? Se julgam os deuses. Pois é pecado. E o pecado leva para o inferno. Que lhes custava estar calados e ir à missa? Que custa? Que custa, bendito, você ir à missa? Qual o problema? Por que você coloca tanto empecilho?
Quantos colocando empecilho, né? Que pena eu tenho dos pecadores, que pena eu tenho daquelas pessoas que não vão à missa, ela diz. Que pena dos pecadores. Se eu pudesse mostrar-lhes o inferno, se mostrasse, as igrejas estariam lotadas. Até se colocasse missa das 3, estaria lotada também, porque ninguém quer ir para lá, né? Repetidamente, às vezes, agarrava-se a mim e dizia: eu vou para o céu. Por que ela tinha certeza? Porque Nossa Senhora disse: você vai para o céu. Agora, quem daqui tem certeza que vai? Olha, gente, eu não tenho certeza. Eu estou lutando e eu quero ir. Eles tinham certeza porque Nossa Senhora disse que eles iriam. Nossa Senhora não apareceu para mim para dizer. Olha, eu tenho que suar muito, ó. Estou até suando aqui um pouco. E suar muito. Ela dizia: mas eu vou para o céu, mas tu que ficas cá, porque os dois iriam morrer primeiro, porque Nossa Senhora disse que eles iriam primeiro. Ela dizia: mas Lúcia, você que vai continuar aqui. Vocês sabem que Lúcia continua viva, né? Ela continua. Acho que o Dunga teve o privilégio de chegar lá, não foi? Até na cama do Francisco você sentou, não é, Dunga? Tirou foto, pegou até aquele capuz que coloca na cabeça do Francisco. Aí tem uma foto, o nome dele é Francisco. É Francisco, o nome do Dunga é Francisco, vocês sabiam? Saibam agora. O Dunga sentou lá na cama. É em Coimbra que a irmã Lúcia está? Não lembro mais não, né? Mas eu acho que é em Coimbra que ela está. É isso mesmo. Eu vou para o céu, mas tu que ficas cá, se Nossa Senhora te deixar, diz a toda a gente como é o inferno, para que não façam mais pecados e não vão para lá. Você que fica aqui, Lúcia, nós já vamos para o céu, mas você que fica aqui, esclareça, fale para o povo que tem muita gente indo para lá. Outras vezes, depois de estar um pouquinho de tempo a pensar, a Jacinta dizia, a Lúcia dizia: não tenhas medo. Dizia para ela, a Lúcia dizia: oh Jacinta, não tenhas medo, tu vais para o céu. Pois vou, dizia com paz. Eu vou, ela dizia, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. Eu vou, mas e os outros, Lúcia? Você veja o coração do intercessor que não se preocupa somente consigo, mas se preocupa também com os outros. Mas eu queria que toda aquela gente fosse também. Jacinta, anda agora e come. Não, ela dizia, olha a mortificação, a penitência. Ela dizia: Jacinta, vamos comer agora? Ela disse: não, ofereça-te sacrifício pelos pecadores que comem demais. Olha os gulosos aqui, ó. Intercessor não pode ser guloso, não. Tá vendo? Come, não, eu não vou comer. Tem um momento que também o Francisco, né, vai na casa da madrinha, me parece que é da Lúcia. Quando chega lá, a madrinha faz um suco delicioso, que o Francisco chegava assim, ficar assim, ó, passando a língua nos lábios. Quando ele viu a madrinha fazendo o suco, ele, ó, foi embora. Aí a madrinha deu o suco para a Lúcia e para a Jacinta e perguntou: cadê o Francisco? Ó, o intercessor, desapareceu. Aí depois que as duas tomaram o suco, foram atrás dele. Perguntou: Francisco, por que você não tomou o suco? Ele disse: eu não tomei para oferecer pelas alminhas que estão se perdendo. Eu estou fazendo o sacrifício. E só rezando o tercinho dele, né? Quando já na doença, ia algum dia à missa, dizia-lhe: Jacinta, não venhas, tu não podes, porque você está doente, não venha para a missa. Hoje não é domingo. Olha, e não era o domingo, né? Hoje não é domingo. Não importa, ela dizia, vou pelos pecadores que nem ao domingo vão. Ela ia à missa todos os dias, está vendo? Pelos pecadores que não vão no domingo.
Por que de tudo isso? Porque eles viram que tantas pessoas estavam indo para o inferno. Se calhava de ouvir alguma dessas palavras que alguma gente parece fazer alarde de pronunciar, encobria a cara com as mãos e dizia: oh meu Deus, esta gente não saberá que pode dizer estas coisas, esta gente não saberá que pode dizer estas coisas, pode ir para o inferno. Ou seja, ela estava ali, o pessoal começava a xingar. Ela dizia: oh meu Deus, essa gente não sabe que falando isso poderá ir para o inferno. Perdoa-lhes, meu Jesus. Olha o intercessor que pede perdão por aqueles que não pedem. Perdoa, Jesus, e converte-os. De certo não sabem que com isso ofendem a Deus. Que pena, meu Jesus. Eu rezo por eles, eu vou rezar por eles, porque eles acabaram de xingar agora, acabaram de falar um palavrão. Oh meu Jesus, que eles não se percam. Perdoa, Jesus, perdoa. Ó, o intercessor que está clamando a Deus: perdão, Senhor, misericórdia, perdão por esta guerra que está aí, Senhor, perdão por aquele tipo de novela, perdão por aquele escândalo, perdão, Senhor, perdão, perdão, perdão. Isso deve soar no coração do intercessor: perdão, Senhor, perdão por mim, perdão pela humanidade, porque ninguém pode se perder, porque tu mesmo dissestes que todos aqueles precisam se salvar, perdão. E lá repetir a oração por Nossa Senhora: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Vocês entenderam? Por isso que vocês não podem desistir de serem intercessores. Porque olhe bem, se o inimigo de Deus sabe que vocês são aqueles que são o suporte de Deus aqui na terra, que intercedem constantemente, que pedem também e muito mais pela salvação das almas, para que elas não se percam, o inimigo vai colocar preguiça para você não rezar, vai colocar você meio desanimado, vai colocar cansaço em você. Não, hoje eu estou cansado, eu não vou rezar não. Ele vai fazer tudo isso com você. Ele vai colocar preguiça para você não ler a Sagrada Escritura, vai colocar preguiça para você não ir à missa, vai colocar preguiça para você não ouvir uma palestra, vai colocar desânimo, dizendo: ah, já rezei, não tem jeito não. Olha só, intercessor nunca diz isso, não tem jeito não. Para o intercessor sempre há jeito, porque o intercessor é aquele que confia na misericórdia de Deus, é aquele que confia no poder de Deus. Olha bem, neste momento, em qualquer parte do mundo, tem alguém que está morrendo e que não conheceu Deus. Tem alguém em qualquer parte do mundo nesse momento que está morrendo num pecado mortal. Tem alguém que passou a vida toda e não participou de uma missa, ou se participou, só foi por ir. Tem alguém que está se revoltando contra Deus, está morrendo revoltado com Deus. Na vida de Santa Faustina, tem um momento que ela está em casa e ela é levada, não se sabe se é em visão ou em sonho, mas ela é levada a um lugar aonde estava um homem em cima da cama, em desespero, morrendo. Era o último momento da vida daquele homem, estava ali. Você sabe que a irmã Faustina é aquela do texto da misericórdia, não é? Jesus levou ela lá, levou-a, e ela viu muitos demônios em volta da pessoa que estava na agonia. Porque dizem, os santos dizem, que no momento que nós estamos morrendo,
o demônio vem dar a última cartada, porque ele não quer perder. Ele vai fazer o possível no último momento para ver se ele leva aquela alma à perdição. Foi isso que Jesus mostrou para Santa Faustina. E Jesus falou para ela: olha, reze o terço da misericórdia agora, peça a minha misericórdia para esse homem, porque aquele homem que estava morrendo, ele estava morrendo, mas ele não estava morrendo na paz de Deus, porque ele não foi um homem de Deus. Ele não levou uma vida de procura pela santidade, ele vivia como qualquer um. Quantas coisas aquele homem fez de errado, e no último momento levou. Aí a irmã Faustina começou a rezar: tende misericórdia desta alma, tende misericórdia, Senhor, pelas suas dores tende misericórdia. E quanto mais ela rezava, olha a intercessora, quanto mais ela intercedia naquele momento, os demônios ficavam mais furiosos, querendo agarrar aquela alma que estava na agonia, aquele homem agonizante, que estava agonizando, até que chegou um momento que, de tanto ela interceder, os demônios foram embora. Aí o homem que estava se batendo, ele ficou em paz e morreu depois. Quer dizer, aquele homem teve a oportunidade de ter alguém rezando por ele na hora da agonia. Quantos que estão na agonia e não tem ninguém que reze? Eu sei que muitas vezes nós usamos aquele argumento: mas no último momento ele poderá. Realmente ele poderá, não significa que realmente poderá, porque Nossa Senhora disse que muitos se perdem. Agora, em qualquer parte do mundo, tem alguém agonizando. Tem uns que estão agonizando e estão morrendo na paz com Deus. Levaram uma vida de fidelidade com Deus, graças a Deus. Largaram as drogas, largaram a corrupção, puderam se arrepender antes da morte, começaram a ir para a igreja. Poderá até ser aqueles que se tornaram até intercessores depois, não perdem a missa, estão rezando constantemente. Está morrendo agora, esse está morrendo na paz com Deus. Que Deus o leve. Confessou-se, não está no pecado mortal, graças a Deus, está livre, está em paz. Nossa Senhora naquele momento vem pegar e vai levar ele para o céu. Mas, gente, tem pessoas também que estão morrendo, que estão na agonia agora, num hospital, num presídio, numa casinha, num casebre, lá nos Cafundés de Judas, lá na curva onde ninguém vai, lá no morro, lá em cima, tem alguém que está morrendo e que não quer saber de Deus. Está morrendo e não quer saber de Deus. Está morrendo sem acreditar na salvação de Deus. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Você morrer sem acreditar que Jesus te salvou e que está precisando da tua intercessão agora. O diabo está dando a última cartada na vida dessa pessoa. Tem alguém agora em qualquer parte do mundo que está dentro de um carro e que na próxima curva ele vai bater em um caminhão e vai ter uma morte fulminante ali. E ele não conhece Deus, porque ele veio da embriaguez, levou uma vida longe do Senhor, e está dentro do carro, está perto da curva aonde os dois carros vão colidir. Olha, eu não estou falando aqui, gente, eu não estou fazendo comédia não, eu estou falando sério, porque é isso que acontece no mundo todos os dias. Eu garanto para você que isso que eu estou falando é uma palavra de ciência que eu estou falando agora. Tem um carro, uma pessoa num carro que não conheceu Deus e que ele não sabe que na próxima curva ele vai bater, e que ele está precisando agora de pessoas que rezem por ele, porque ele vai morrer hoje.
ele vai morrer hoje, e ele precisa se encontrar com Deus. O demônio não pode sair vitorioso na vida desse homem. Nesse último momento ele precisa chegar pelo menos ao arrependimento, que é o necessário. Ele precisa chegar ao arrependimento. Por isso eu estou convidando vocês a ficarem em pé agora e rezar por este homem que está neste carro, que vai colidir agora. Rezar por aqueles que estão nos hospitais agora. Tem muita gente no hospital que não tiveram tempo na vida de viver com Deus, não quiseram saber de Deus, e estão morrendo sem querer saber de Deus, e que poderá se perder nesse momento. Tem alguém também que hoje, tem uma mulher que hoje planejou de cair, de adulterar por vingança, e ela vai cair no pecado do adultério, e hoje também é o último dia da vida dela. Ela também precisa de conversão, ela precisa de mudança. Intercessores do Brasil, levanta o braço agora, junto com a Jacinta, junto com o Francisco, que estão agora diante de Deus. Intercede por esse homem que está nesse carro, por esta mulher. Vamos pedir, sim Senhor, estou pedindo esta graça, Senhor. O Senhor quer que todos se salvem, Senhor, e este rapaz hoje, ele precisa encontrar a salvação dele, Senhor. É a última cartada, é o último momento. Sim, nós cremos muito na Tua misericórdia, mas hoje, Senhor, é preciso que a nossa oração chegue ao Teu coração, como a oração de Jacinta, como a oração de Francisco, Senhor, como a oração de Lúcia, como a oração de Santa Faustina, naquele último momento, que aquele homem estava agonizando, Senhor. Sim, muda o rumo da intercessão, Senhor. Sim, muitas vezes nós como intercessores estamos pedindo por pouca coisa, mas hoje, Senhor, pelas alminhas que não podem ir para o inferno, eu estou pedindo esta graça. Sim, Senhor, que a nossa oração chegue ao Teu trono. Salva estas almas, Senhor. Salva a alma daqueles que estão agora padecendo, estão na agonia, estão ali, Senhor, e o demônio está lançando, está pedindo, está dando a última cartada. Estou pedindo, São Miguel Arcanjo, destrói esta ação do maligno, São Miguel Arcanjo. Sim, Nossa Senhora de Fátima, eu peço agora a vossa intercessão. A senhora que esclareceu para nós hoje, que esclareceu para os pastorinhos, estou pedindo, salva almas, Senhor. As almas precisam se salvar, porque Tu mesmo disseste que são poucos, porque muitos tentarão, mas nem todos conseguirão, e a vontade do Pai é que todos se salvem. Salva, Senhor, salva a alma daquele homem que está lá no morro e está morrendo agora. Sim, estou pedindo, Senhor, por esse traficante também. O Senhor me mostra um traficante que tomou uma bala neste momento, foi baleado neste momento. Ele nunca teve a oportunidade de ir à igreja, ele nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus, e quanto mal esse traficante fez. Estou pedindo agora, Senhor, salva a alma, Senhor, deste traficante também, ele que está na agonia nesse momento, que ele não se perca, Senhor, que ele entre também no céu, pois ele merece também, Senhor. Ele só não teve a oportunidade de ter um encontro pessoal contigo, por isso que eles acabaram fazendo tantas coisas, Senhor. Sim, ele matou tantas pessoas, mas agora ele foi atingido por uma bala, Senhor, e ele também está na agonia. Salva esse traficante, Senhor, que ele encontre o céu também. Manifesta a Tua misericórdia, Jesus, que Teu sangue nos purifique, que Teu sangue, Senhor, nos dê a salvação. Obrigado por todos os méritos da Santa Cruz, pelo mérito do sacrifício da missa, por esta missa, Senhor, que está sendo celebrada agora em qualquer parte do mundo. Que as almas sejam salvas, Senhor. Sim, que elas entrem no céu, pois o céu é o lugar de cada uma delas. Dai, Senhor, a esses intercessores que estão aqui a graça da perseverança, a graça, Senhor, da grande intercessão. Sim, somos intercessores,
Precisamos nos unir ao Cristo e colocar as intenções do coração de Deus, pois as intenções do coração de Deus é essa: que todos se salvem, que ninguém se perca. Muito obrigado. Obrigado pela tua intercessão, da bem-aventurada Jacinta. Obrigado pela tua intercessão, bem-aventurado Francisco. Obrigado pela tua intercessão, Nossa Senhora. Muito obrigado, Mãe. E que no meio desses intercessores surjam, Senhor, intercessores com muita vontade de rezar pelas alminhas, de rezar, Senhor, por aqueles homens e aquelas mulheres que estão na última hora, Senhor, que estão na agonia agora e que precisam encontrar o arrependimento. Muito obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Mãe, pela vossa intercessão. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.